Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre tendências para a Creator Economy. Esse ecossistema formado por criadores de conteúdo, marcas e plataformas digitais. Um mercado em constante transformação, particularmente aqui no Brasil, que é o terceiro país onde a população passa mais tempo nas redes sociais, segundo o levantamento da Comscore. Além disso, 65% dos brasileiros que fazem compras online acessam as redes sociais antes, segundo uma pesquisa da Adyen. E para as marcas, isso significa que entender como se comunicar nesse ambiente não é uma escolha, é uma necessidade estratégica. Ainda mais considerando que esse mercado deve crescer cada vez mais nos próximos anos, de acordo com diversas projeções. Então, se você quer estar por dentro de algumas das principais tendências da Creator Economy, fica aqui até o final, que nessa conversa a gente vai falar sobre o crescimento do conteúdo gerado por usuários, ou o GC, que reforça inclusive a importância dos micro e nano influenciadores, o impacto da IA generativa na criação de conteúdos, o foco nos fãs de verdade para a construção de comunidades, surgimento de novos formatos, novas métricas e novas maneiras de conectar todo esse ecossistema. Sendo uma delas, inclusive, uma plataforma inovadora que está transformando a forma como marcas e influenciadores se conectam no Brasil, o Playnest. E para falar sobre isso tudo, estão aqui comigo o Gabri Paz Leme, head e cofundador do Playnest, e o Fábio Cruz, o @EuSouFabão, criador de conteúdo e sócio embaixador do Playnest. Mas, antes de chamar eles aqui, um pedido rápido para você. Não deixe de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma preferida para ficar por dentro dos novos episódios. E ajuda muito se você puder avaliar com 5 estrelas no Spotify ou dar um like onde você estiver ouvindo, para que esse conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas. Bora para a conversa. Fala, Gabri, fala, Fabão, muito obrigado pela disponibilidade, sejam bem-vindos ao Lab de Tendências, ambos pela primeira vez. Obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui. Valeu, Fabão. Muito obrigado, também estou animado para o papo e prazer falar com vocês. Maravilha, Gabri. Eu queria começar, inclusive, com você, Gabri. Queria pedir para você contextualizar a Playnest, explicar um pouquinho, né, o que vocês estão fazendo aí, e depois eu ouvi o Fabão, tanto sobre a perspectiva de um embaixador da plataforma, como também de um criador de conteúdo, como que você está usando, o que você tem visto de diferença. A gente, inclusive, fez uma apresentação, acho que foi no ano passado, né, presencial lá na Casa Firjão, onde a gente abriu o seu Playnest ali, mostrou algumas métricas, enfim, fez um exposed ali, e eu acho que... Foi bem legal. E de lá para cá, imagino que algumas coisas devam ter mudado também, e aí eu acho que vai ser legal ouvir isso. Boa, eu vou dar um contexto, então, desde quando nasceu o Playnest, porque não sei se todos conhecem a Play 9, foi de onde nasceu o Playnest. A gente, na Play 9, é um ecossistema de conteúdo que liga marcas e influenciadores através de projetos inovadores, de diversas formas e formatos. E a gente tinha muito contato com os criadores da Play 9, ainda tem, são 90 criadores hoje agenciados, o Fabão é um deles, inclusive. E a gente colhia muitas dores que eles tinham no dia a dia e tentava solucionar com ferramentas internas, como otimizar o trabalho tanto deles quanto da equipe. E foi daí que surgiu o Playnest, como uma solução interna da Play 9. E no final de 2023 a gente decidiu externalizar essa ferramenta, então deixou de ser uma ferramenta só para criadores da Play 9 e para o time da Play 9, para todo mundo. Então a gente queria levar o serviço que a gente dava para criadores da Play 9 e depois marcas também, para todos, ao invés de ser limitado a uma quantidade de pessoas, a gente queria levar para todos. Então hoje temos 42 mil criadores no Playnest versus 90. 42 mil? Sim. Estamos crescendo bastante no primeiro trimestre, mais do que dobramos os criadores, então eu acho que mostra um pouco que a gente está indo para o caminho certo de ajudar o criador na sua essência e depois começar a monetizá-lo. Então, assim, só dando um contexto do que tem dentro do aplicativo também, dentro da plataforma, que hoje é uma plataforma web e também aplicativo como principal meio. E no aplicativo a gente tem 3 principais pilares. Um pilar muito educacional, de como ensinar a pessoa a criar conteúdos melhores práticas das plataformas, como que eles podem saber como fazer a melhor iluminação no seu vídeo, editar o seu vídeo para ele ficar dinâmico.
tem mais de 200 aulas proprietárias lá, com criadores, especialistas. Fabão já deu algumas aulas lá também. Então, a gente traz todo esse ecossistema da Play 9 de especialistas do mercado que a gente tem para ensinar lá dentro, e tudo de graça, não é um curso pago. Então, acho que esse é o grande valor também de aprender com quem já fez ou quem já está fazendo, e colocar em prática ali no dia a dia. O outro pilar é de ferramentas. Então, você comentou do Media Kit do Fabão, que já apareceu lá. O Media Kit é uma das ferramentas que a gente tem no PlayNest. Então, a gente sabe que é uma dor para o criador, muitas vezes, ficar atualizando os números deles nos Media Kits do Canva, enfim. E aí eles precisavam de uma solução que integrasse direto com as plataformas. Na verdade, a gente criou essa solução, e aí por isso o Media Kit hoje é automatizado, né? Então, quando a gente entra lá nele, ele atualiza os dados direto das redes sociais, das fontes. Então, é super seguro, porque as marcas vão ter confiabilidade de saber que aqueles dados são reais. Não vai dar para maquiar dados nem nada disso. Então, acho que é bom da perspectiva do criador, que evita ficar atualizando, e da perspectiva da marca traz um resguardo maior, né? Que esses dados são reais. Essa é uma das ferramentas, mas tem algumas outras, como calculadora de publis, relatórios automatizados também. Enfim, uma análise 360 das redes dele, né? Que às vezes a gente não consegue ver os insights todos juntos, e a gente consegue ver isso no Play, né? E o terceiro pilar, que é monetização, que a gente deixou por último de propósito, porque a gente acredita que antes de monetizar... Que é uma das maiores dores, né, dos criadores, uma das maiores dificuldades. Total, e a gente acha muitas vezes que é a principal. Só que, na verdade, se você não tiver um conteúdo bom e que você consiga fazer viralizar ou ganhar views ou engajamento, ou criar a comunidade, como a gente estava falando, a gente nunca vai conseguir monetizar de uma forma legítima, justa. Muitas vezes as pessoas podem acabar indo pelo caminho do dinheiro rápido, e não é o que queremos, e a gente quer essa construção de longo prazo. E por isso demoramos, eu diria que até 1 ano para lançar essa parte de monetização no app, para garantir que a gente já tinha essa base mais consolidada e as pessoas enxergassem o PlayNest primeiro como essa plataforma que é o braço direito do criador de conteúdo, e depois como uma forma de monetizar. E acho que agora, depois de entrar nesse papo de monetização, que também tem crescido bastante. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona essa parte da monetização? Boa. A gente sabe que em algum momento o PlayNest vai ter que ter aquele formato tradicional de marketplace, onde a gente consegue liberar para uma marca, criar um briefing, dizer quanto que quer pagar e etc. E a gente conectar as duas pontas com base nos perfis dos criadores. Mas a gente optou por fazer um caminho diferente, até para a gente se diferenciar do que já existe, chamar atenção e tudo mais. A gente criou 2 projetos / produtos assim, muito novos no mercado. Então, um deles se chama Post-Ganho, onde a gente incentiva que não só os criadores de conteúdo do PlayNest, mas principalmente consumidores das marcas consigam criar conteúdo sobre o que eles compram. Então, ninguém melhor do que o próprio consumidor para falar sobre o produto. Então, a gente incentiva que as marcas ativem esses consumidores nos momentos mais quentes que eles estão usando o produto, e eles criem conteúdo com uma remuneração a cada 1000 visualizações. Então, a gente cria esse formatinho que é diferente, e que a gente consegue gerar um dinheiro novo para pessoas que ainda talvez nem se identifiquem como creator, e criam conteúdo com base no consumidor, né, e no que eles estão consumindo, que é o famoso UGC, que vamos falar aqui também, mas acabei antecipando um pouquinho. Mas tem até alguns debates sobre o termo em si, né? Depois acho que a gente pode entrar um pouco sobre isso. Boa, já a gente entra nisso. Acho que é importante até trazer essa questão também dos micro e nano influenciadores, né? Que vocês apostam muito. Mas antes eu queria ouvir você, Fabão. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória também como criador de conteúdo, desde o início até hoje, assim, como que você vem fazendo para monetizar, e trazendo também essa sua relação com o PlayNest e de como que isso impactou a tua carreira, né, como criador. Então, eu começo a criar conteúdo, eu digo que eu sou filho da pandemia, né? Eu acho que a maioria dos influenciadores de agora, dessa nova levada, são muito filhos da pandemia. E aí, quando eu percebo que as coisas estão começando a fluir, na época eu trabalhava na Play 9, eu era coordenador na Play 9, então é aquele movimento de tipo, vou sair e me dedicar à área de criação de conteúdo. Então já é o primeiro passo ali de que
o que está acontecendo. Eu acredito que a maioria da galera que trabalha com criação de conteúdo, isso pré-Playnest, né? Tem essa questão de o que eu vou fazer, eu não consigo imaginar meio que o futuro, meio que quais serão os próximos passos. E aí decido fazer essa migração, vou continuar a viver de criação de conteúdo, e nesse meio tempo vem o lançamento do Playnest. Eu saio da Play 9, o Playnest ainda está naquele processo inicial, né, Gabriela? Ainda estava num processo inicial. E aí, só que eu já tinha entendido o que era, e eu já tinha gostado imediatamente do que era. E aí eu saio, e meses depois, acho que quase um ano depois, eu volto como sócio do Playnest por confiar e por acreditar no Playnest, porque foi através dele que eu comecei a ter uma visão muito clara desses próximos passos. Óbvio que partia muito da minha vivência já enquanto publicitário, enquanto funcionário de uma agência de publicidade e de criadores de conteúdo, então isso já me permitia ter uma visão de próximos passos. Mas quando surge uma ferramenta que, como você falou, a gente consegue ter essa visão dos seus números de forma clara, de forma objetiva, que é uma das dores dos criadores de conteúdo, que inclusive quem estiver ouvindo vai entender que é quando uma marca chega e fala qual é o seu alcance, o seu engajamento, etc e tal, para quem está começando e não tenha talvez esse acesso a já ter uma pré-vivência, dá um bug. Você entra naquilo de onde eu vou tirar isso, sabe? E aí eu vejo o Playnest como esse lugar onde tem, obviamente, o retorno pro nano, pro micro, para as marcas, mas em paralelo tem também o fácil acesso às informações que são solicitadas diariamente pelas marcas. Então, entrando agora falando de Playnest, quando eu recebo o convite, primeiro eu aceito por acreditar, e segundo pela confiança, pela confiança depositada em mim, o que eu fiquei super grato. E me vejo também num lugar muito de validação do criador de conteúdo, porque existe ainda esse terreno um pouco cinzento do criador de conteúdo estar nichado a algo. E isso às vezes tira um pouco a credibilidade dele de um posicionamento como sócio embaixador, por exemplo. Então, quando vem um convite para depositar uma parcela minha, que talvez boa parte da internet não conheça, que é essa parcela de sócio embaixador, de estar presente, de uma reunião, de falar sério, no primeiro momento eu cheguei até a brincar. Eu falei, nossa, agora vocês vão ver o Fábio Cruz. Brinquei com esse agora é Fábio Cruz, agora é mais Só para contextualizar, para quem não conhece, né, você principalmente faz vídeos de humor, né? Você Exato. Trabalha muito com humor. Aliás, vídeos muito engraçados, vale a pena para quem não conhece seguir no Instagram depois. Eu faço esse humor com esse quê ali de provocação um pouco social, política, e em paralelo tenho esse Clark Kent de sócio embaixador, de estar ali falando com micro e nano influenciadores, e é legal ver o retorno dessa galera de alguma dúvida, mandar uma DM e falar, por favor, me explica isso daqui, ou de ver o interesse em baixar o Playnest e entrar e entender e as métricas e tal. Em resumo, chego no Playnest por conta de acreditar no projeto, de acreditar no Playnest, e quando estou dentro vejo que de fato está acontecendo uma revolução para quem está chegando agora, e principalmente para quem quer viver da criação de conteúdo e confia principalmente na sua criação de conteúdo e no valor que isso tem para a creator economy. E só para dar um resuminho maior assim, em relação a essa parte da monetização, você começou a criar conteúdo em 2020, quando que você começou a fazer suas primeiras publis, enfim, monetizar seus primeiros trabalhos com marca, e também de lá para cá como é que mudou com a sua dinâmica no Playnest, né? Como as marcas te acessam hoje em dia e tal. Sim, eu começo a criar conteúdo em 2020 e a chave vira final de 2021, início de 2022, que é quando o jogo começa a ficar sério ali, que aí já começa a primeira publicidade, algo pequeno e tal, e o convite do Playnest chega final de 23. Né, Gabriel? Me corrija se eu estiver errado. Foi 24 até. Foi 24, né? Eu ia até comentar desse timing, porque eu me lembro perfeitamente do dia que eu olhei o Media Kit do Fabão interno, né? Como eu falei, a ferramenta era interna antes, o Fabão tinha um Media Kit dele lá. E ele ainda estava misturando as duas funções, né? Play 9, trabalhando
como coordenação de roteiro e criador de conteúdo. Aí eu olhei o Media Kit dele num dia, tava lá, 400 mil views nos últimos 30 dias. Beleza, tá crescendo. Aí, tipo, uma semana depois, tava 8 milhões de views. Nossa. E eu me lembro perfeitamente que foi esse o pico, assim, que fez, talvez, tomar as decisões de focar em criação de conteúdo e tudo mais. Obviamente, também o dinheiro acabava vindo como consequência, né? Mas eu acho que foi legal que o Playnest mesmo me fez ver o Fabão destacando, assim. E o Fabão foi um dos criadores que lá atrás sempre contribuiu no desenvolvimento interno do Playnest também. Então, os escolhidos a serem sócios convidados foram muito pensando nesse perfil, assim, de quem ajudou o Playnest de alguma forma na construção. Legal. E hoje, desses 42 mil aí que você falou de influenciadores que estão conectados, a maior parte deve ser micro e nano, né? A maior parte mas outro dia eu estava até fazendo uma rápida apuração. Temos quase 1.000 deles com mais de 1 milhão de seguidores. Então, realmente tem de tudo. Não é só micro e nano. E o que é micro e nano influenciador? Eu acho que é muito relativo. Eu não gosto de mas assim, né, por alto, né? Tipo, a gente sabe, mais 10 mil, menos 10 mil, depende do engajamento. O que vocês olham, assim, majoritariamente para definir que esse cara é um micro ou um nano influenciador? Não só um usuário comum, assim, da plataforma, né? Vou dar minha opinião, depois eu deixo o Fabão complementar, mas eu acho que, sim, é difícil botar números, até por isso que a gente defende muito isso no Playnest, que os números não dizem muita coisa, o conteúdo diz mais. Então, às vezes, a pessoa pode ter 1.000 seguidores e ela vai ser tão relevante quanto uma pessoa de 30 mil seguidores. E se for colocar números, eu diria que pessoas até 50, 100 mil seguidores geralmente são essas que são consideradas micro e nano influenciadores. Fabão. Exato. Engraçado que eu ia completar com você, Gabriel, é que o número, ele é tão... Eu acho que para quem trabalha com criação de conteúdo, talvez o número grite muito mais, mas quando você está do lado da marca, quando você está do lado da agência, o número ele vira meio que uma vírgula ali, porque existem entregas brilhantes de alcances brilhantes que o número é só uma vírgula, sabe? Quando a gente está falando de alcance, quando a gente está falando de um público engajado, de fato, o número ele se torna uma vírgula. Não estou dizendo que fulano tem 1 milhão, então não é tão relevante. Não, é super relevante. Porém, se você tem um público, sei lá, de 100 mil pessoas, mas que são super engajadas, você chegou onde uma marca quer chegar. Então essa marca vai te procurar. Então acho que hoje concordo com o Gabriel de achar muito relativo o fato do que é o micro e do que é o nano influenciador. Eu acho que diz muito mais sobre uma base engajada, sabe? Você pode ser um influenciador gigante e não ter uma base tão engajada quanto um micro e nano influenciador. Ou até mesmo o formato que eles achem, né? Assim, exato. Eu vi um criador no Playnest esses dias que ele começou no Playnest com 1.000 seguidores. E hoje tem, sei lá, 7 mil um mês depois. E ele achou um formatinho que já tiveram alguns vídeos que bateram 1 milhão de views. Caraca. Assim, provavelmente a marca adoraria trabalhar com essa pessoa, que talvez nem se considere micro-influenciador, não sei o quanto que ele se considera, mas que atinge muita gente, já criou um formato que o pessoal se identifica com ele por causa disso. Acho que o Fabão também fez essa trajetória, então por isso que a gente acha que é meio relativo, assim. Boa. Eu acho legal a gente fazer essa definição porque, né, vão ter muitas pessoas que trabalham nessa parte, né, dentro de empresas, nessa parte do marketing, do branding e tal, da relação com influenciadores, que acho que vale para desmistificar um pouquinho, né? Porque eu imagino que ainda muitas marcas tenham alguma, né? Eu quero saber do número de seguidores, né? E não tenham esse olhar tão apurado. E aí a gente até entra nessa tendência que a gente já antecipou, que é o UGC, que é, né, conteúdo gerado por usuários. Aí, Gabriel, você falou sobre a polêmica desse termo, que talvez, enfim, tenha outras definições que você acha que poderiam ser dadas. E aí eu vou só colocar aqui um case que me chamou bastante atenção esse ano, que foi em janeiro. A Garnier fez um envio em massa de recebidos para pequenos influenciadores, né, e enfim, foi tido aí como um dos grandes cases de UGC. Muitas pessoas devem ter sido impactadas
por essa ação, que foi de fato com pessoas. Eu vi assim, relato de algumas pessoas que nem esperavam receber, né, esses recebidos, e falou, cara, que maneiro. E era só basicamente a lógica, né, do GC, pelo que eu entendo, depois eu quero ouvir de vocês que são especialistas no tema, é você enviar ali um produto para pessoas que têm alguma relação com esse nicho e elas fazerem um review sincero sobre aquele produto, né? Acho que é assim que funciona. Fala aí, Gabriel, qual que é a questão em relação ao termo? Boa. Fabão, inclusive, participou da campanha. Participei. Enquanto ele falava, eu participei. Eu tava nos pilares ali. Boa. A gente... Assim, o GC, originalmente, né? User Generated Content. Então, assim, eu não acho nem que o GC raiz é você enviar produtos e fazer conteúdo. Eu acho que o GC raiz somos nós, pessoas reais, indo em algum lugar que a gente gosta ou consumindo algum produto que a gente gosta e postando organicamente sobre aquilo ou, eventualmente, até criando um conteúdo que a gente pode vender esse conteúdo para a marca usar nas suas redes, como mídia paga, etc. Então, o GC começou muito, sendo orgânico 100%, depois virou ali uma forma de criadores que não tem muitos seguidores, mas que criam conteúdos relevantes, venderem seus conteúdos para a marca, sem usar nas suas próprias redes. Então, até no Playnest a gente tem uma das nossas embaixadoras que fez bastante isso, a Kay. Ela cria conteúdos ótimos, só que ela não tem uma rede tão grande no sentido de seguidores, mas ela consegue vender esses conteúdos ótimos para as marcas usarem nas suas próprias redes e tudo mais. Eu acho que o conceito do GC vem daí. E aí a gente começou a mudar um pouco o conceito do GC, inclusive no Playnest a gente brinca que acredita muito no CGC, que é o Consumer Generated Content, e a gente, que são mais próximos, né? São pessoas que consomem mesmo, não são só usuários. E a gente sabe que existem algumas derivações desse modelo original de UGC. Então, o Garnier, para mim, pode até ter sido o GC, mas para mim é mais uma ativação de micro e nano influenciadores, por exemplo, do que uma campanha UGC. Por isso que eu digo que muitas vezes a gente usa o termo GC fugindo do que ele é originalmente. Só para dizer, talvez, pessoas consumidoras ou pessoas nano e micro criando conteúdo. Inclusive, tem muitas vezes que a campanha é com micro e nano influenciadores e falam que é uma campanha de UGC. Então, por isso que eu digo que tem essa discussão no meio. Inclusive, a gente tem alguns projetos, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, que eu não considero ser com UGC, na minha opinião, é com nano e micro e consumidores. Se são conteúdos gerados pelos usuários ou não, a gente não entra nesse mérito, mas muitas vezes os consumidores criando conteúdo e sendo remunerado já foge do conceito original de UGC. Uhum. Então, e também tem uma outra polêmica que tem se enquadrado muitas vezes o UGC como um creator, né? Tem muita gente que até se identifica como UGC creator, são essas pessoas que criam conteúdo e vendem esses conteúdos para as marcas. Assim, eu acho que essas pessoas se classificarem desse jeito só ajuda as marcas a identificarem com quem que eles podem contratar esse tipo de conteúdo. Mas não é um creator ainda necessariamente. A pessoa pode até ser um nano e micro creator e um UGC ao mesmo tempo, mas ela ainda não é um creator necessariamente. Essa questão da remuneração é a grande chave, né? Pelo que eu entendi do UGC, vamos dizer, ou CGC, porque você faz um envio em massa, então você tem um gasto ali que é relativamente baixo para a marca, que é só enviar os produtos, e você não paga para as pessoas divulgarem, né? Essa é a grande sacada, né, Fabão? Fala aí como é que foi para você. A permuta, né? Exato. A permuta. É engraçado, eu tenho uma visão um pouco delicada de algumas questões. Por exemplo, nesse caso de Garnier, eu achei uma sacada brilhante. Porque é um público que está dentro daquele nicho, não é um público solto, então tinha uma galera que já vivia dentro do nicho de cosméticos e beleza, que recebeu um novo produto. Esse novo produto ele vinha embalado numa caixa misteriosa, então já começava ali algo exclusivo para aquela pessoa, e aí era contar com a reação da galera mesmo de uma forma super natural. Eu sou uma pessoa que usa bastante produtos de cosmético e beleza, então quando chegou a campanha, eu falei assim, tô dentro, primeiro porque eu sou curioso, segundo porque eu confio no produto, vamos lá, vamos fazer.
E para minha surpresa, eu acredito que mesmo se fosse numa permuta, eu ia estar bem satisfeito, porque entregou muito o que eu queria. Então, por mais que pareça algo meio fácil de ser feito, eu acredito que no caso dessa marca, foi muito um tiro no escuro. Porque você só tinha um nicho. Olha, o meu nicho é esse, da idade de tal a tal, que consome XYZ. E aí, se vão gostar do produto, se vão falar bem, se vão falar mal, aí é você confiar muito no que você está colocando na praça. Sim. Você tem que confiar muito no que você está colocando na praça. E modéstia à parte, enquanto usuário, achei muito interessante e muito bom o produto. Eu ia fazer justamente essa pergunta próxima. Como fazer? Achei bom, aí você falou, não, nada, né? não. Você já falou que gostou, mas é porque você falou que parece fácil, mas não é, né? Porque é um tiro no escuro. Então, assim, que dicas que vocês dariam para as marcas que estão querendo fazer alguma campanha desse tipo? Cara, eu acho que se for uma dica do lado de criador de conteúdo, seria acreditar muito no potencial do que você está colocando na praça e menos no que aquilo será entregue. Porque eu acho que quando você pega um influenciador, você está contando com 50-50. 50 do que você vai entregar do seu produto, 50 da comunicação daquele criador de conteúdo. Então, se você já chega com a certeza do que esse produto faz, você só encontra um criador de conteúdo que vai comunicar aquilo, seja com humor, seja com seriedade, seja em áudio, vídeo, etc e tal. Então, eu acho que para as marcas seria muito confiar na entrega que você quer fazer com o produto que você está colocando na praça. E aí a consequência disso é a forma como o criador de conteúdo vai trazer aquela comunicação. Boa. Gabri, como que as marcas escolhem também, né? Só adicionando mais uma pergunta a essa. Escolhem esses influenciadores. Eu ia até complementar, porque acabou que eu falei muito do termo GC, mas a campanha foi genial, realmente. Eu acompanhei de perto e inclusive, fizemos uma parecida no ano passado nas Olimpíadas. Sim. Talvez valha até comentar um pouquinho aqui rapidinho sobre ela, porque tem tudo a ver com essa ideia de ativar micro e nano influenciadores para participar de algum tema específico. Então, durante as Olimpíadas, a Play 9 fez um projeto que foi o Paris é Brasa. O Fabão, inclusive, foi para Paris também. Maravilhoso. Sou suspeito para falar do Paris é Brasa. Paris é Brasa foi um projeto que transmitiu as Olimpíadas sem a transmissão dos jogos. Ou seja... Eu acompanhei super, foi maneiro demais, mas falei. E aí tinham 9 marcas patrocinadoras no projeto e tudo mais, e, sei lá, faltando 3 semanas para irmos para Paris. Irmos não, porque eu não fui, né? Mas para irmos para Paris, a gente decidiu fazer um projeto para micro e nano influenciadores, chamado a Corrida dos Influenciadores, que o objetivo era engajar essas pessoas a criarem conteúdo sobre Olimpíadas, e quem ganhasse o concurso, que era um concurso de fato, ia ganhar uma viagem para Paris e R$15 mil. E aí tinham lá 3 categorias: quem fizesse mais views, quem fizesse mais engajamento, mais views e menos de 100 mil seguidores. A gente criou alguns formatinhos e engajou muito. Foram 1.500 participantes, 175 milhões de views gerados em 27 dias e quase 3 mil conteúdos postados. Então, assim, eu acho que é a prova de números absurdos, né? Fazer uma campanha massificada, assim, com algum tema. No caso da Garnier foi sobre o produto. Depois a gente fez até uma outra sobre finanças e tudo mais, mas isso funciona muito bem. Inclusive, esse é um segundo produto de marca. Eu falei do post-ganho lá no início, né, que depois eu posso dar um exemplo mais prático, mas a Corrida dos Influenciadores virou um segundo produto nosso, virou uma forma que a gente se vende para as marcas com uma possível solução. Então, eu acredito muito nesse formato também que a Garnier fez, mas eu estava mais falando do termo UGC. E sobre a escolha de influenciadores, né, que você perguntou, eu acho que a Garnier tem a vantagem de uma base gigante já, né, de pessoas que já se relacionaram com eles. Então, só de saber que são pessoas que consomem os produtos já é um baita acerto, porque é aquilo que a gente falou, o consumidor pode falar melhor do que ninguém sobre a marca. Super. E em como escolher esses influenciadores para participar de eventuais campanhas e tudo mais, a gente tem algumas características que a gente olha aqui dentro, muito de semelhança de nicho de conteúdo com o nicho da marca, taxa de engajamento é uma coisa que a gente usa, olha bastante, relação entre o post patrocinado que a pessoa faz e o post orgânico para ver como é que se sai. Então, acho que tem alguns fatores e inclusive, estamos até
trabalhando numa IA que nos ajude cada vez mais nisso, que eu acho que depois pode ser um tema que a gente aborda também. Pô, vamos falar de IA então, acho que você botou um gancho bom. IA generativa, né, todo mundo já está familiarizado com o termo, eu imagino, né, nossos ouvintes aqui, inclusive a gente tem vários episódios falando sobre vários aspectos da inteligência artificial, mas um dos aspectos que mais se discute em relação à IA generativa é justamente seu impacto na criação de conteúdo, né? Criação de textos, vídeos que ainda está gatinhando, imagens, enfim, como é que vocês estão vendo aí o impacto da IA generativa nesse mercado? E eu quero saber também como vocês estão usando no momento, tanto enquanto Playnest como enquanto criador de conteúdo. Eu acho divertidamente insano. Eu acho meio insano, assim. Esses dias eu tava usando a IA para poder afinar o meu tom. Assim, os meus textos são em maior parte improviso. E aí ligar a câmera, improvisar e depois eu vou cortando o que foi excesso e tudo mais. E o restante sou eu sentado escrevendo. Eu falei assim, deixa eu ver se ela consegue entender o que é criar, e ainda mais criar humor, com um tom passivo-agressivo, ou com um tom de sarcasmo. Então, pelo que eu vi nos meus testes ali, é muito difícil para ela pegar o sarcasmo, pegar o tom ali, sabe? Agora, para descer um texto de entrega publicitária, por exemplo, às vezes é uma mão na roda, sabe? De você quer ter um gancho ali, tipo, putz, eu quero ter muito um gancho dessa palavra com essa dentro desse contexto de frase. E ela consegue me trazer um gancho. Agora, falando da minha criação de conteúdo, que é humor, a gente ainda tá lá atrás, ela, né, no caso, ainda tá lá atrás, porque ela ainda não tem esse feeling do humor. Total. Do que é engraçado, sabe? Às vezes vem uma frase que é interessante essa frase, e aí a partir daquela frase eu vou desdobrar em algo que fique bem humorado. Mas eu vejo que tem muitos criadores de conteúdos que conseguem desenvolver um roteiro inteiro de algum determinado assunto com IA. Pra mim tá distante ainda, tá bem distante, e não sinto tanta dor não, porque eu gosto ainda de fazer as minhas próprias coisas. Boa. Você usa basicamente então o GPT, assim, né, de criação de texto. Essa parte que você falou realmente, assim, entender o sarcasmo, o duplo sentido das palavras é uma grande dificuldade da IA ainda. Não entende. Então, para nós que criamos através do humor absurdo, eu acho que talvez seja um pouco absurdo para ela pedir para ela gerar uma conversa entre, sei lá, Frida Kahlo e Carlos Drummond de Andrade. Entre o saquinho de ketchup da gaveta da geladeira com a mostarda, não tem como. Ela não vai, amor, ela não vai conseguir. Boa. Eu acho que eu nunca te falei isso, Fabão, mas esse tipo de conteúdo que você faz, inclusive, era o maior desafio que a gente tinha com o IA aqui dentro, porque a gente está fazendo um modelo que ajude a entender melhor o conteúdo das pessoas, interpretar se é humor, se não é, se a gente tem match com marca XYZ ou não tem, o cenário do conteúdo, o que é, tipo, o sentimento do conteúdo. E aí os seus conteúdos, o conteúdo do Léo Bagarolo, tipo, a gente tinha dificuldade de treinar a IA para isso, porque era sempre um humor, tipo, absurdo que a gente não conseguia explicar pra IA, dar o contexto suficiente para ela. E depois de um tempo a gente até chegou no ponto, porque, sei lá, eu lembro um do Léo Bagarolo que era falando de ovinhos e vinhos, tipo, fazendo uma piada com os dois termos. E eles classificaram como alimentação em algum momento. E era um humor. Então, eu acho que a gente conseguiu treinar a ponto de falar, se a pessoa estiver fazendo uma piada com esse tom aqui que compare XYZ, é humor. Então, eu acho que é muito disso, assim, vai do prompt que você dá para treinar a IA. Acho que esse é um ponto que muitas pessoas abordam também, né, de como que a gente consegue dizer e dar o contexto necessário para a IA agir da melhor forma. E aí, trazendo até um pouco do como que a gente tem olhado para isso, aqui dentro do Playnest, no dia a dia, a gente já usa muito o próprio ChatGPT e algumas outras ferramentas no dia a dia de trabalho mesmo assim. Vai subir uma campanha no ar, precisa de algumas ideias, mas usa IA para fazer isso. Mas no sentido de produto, de criar a nossa própria IA, nosso próprio modelo,
a gente tem visto algumas frentes possíveis. Uma delas é muito voltada para ajudar o criador com insights sobre os dados dele, sobre os conteúdos que ele já faz. Então, isso que eu falei do Fabão, a gente está treinando esse modelo para ele interpretar o conteúdo dos criadores, os insights desses conteúdos, quanto gerou de views, engajamento, encontrar um padrão e falar, tá dando certo, não tá dando certo, o que você tem que fazer. Então, acho que esse é um caminho que a gente está indo, que pode ser bem legal assim, para os criadores da plataforma. E um outro caminho muito para a marca, né? Como que a marca consegue fazer uma curadoria melhor de criadores com base nesse histórico de conteúdo, como é que a marca consegue moderar os conteúdos que fazem nessas campanhas massificadas. Então, assim, se for uma campanha no formato dessa da Garnier que a gente estava falando, são milhares de conteúdos. Como é que vai fazer uma moderação em massa desses conteúdos? Só com a IA para ajudar, ou com centenas, dezenas de pessoas para fazer isso. Então, é um pouco do que a gente tem visto aqui dentro na operação e também no produto. Boa. Deixa eu jogar mais um acrônimo aqui na nossa conversa, que inclusive foi uma métrica, um acrônimo falado nessa última edição do SXSW, né? Recentemente a gente fez um evento lá na Casa Firjan, presencial, com a Renata Turlão, que é a diretora da Play 9, e ela trouxe alguns dos... e ela trouxe alguns dos principais insights lá relacionados à Creator Economy, né? Que tem uma trilha própria dentro desse que é um dos principais festivais de inovação do mundo. E a métrica é a ROF, Return on Fund. E eu acho que é um assunto que tem se discutido cada vez mais dentro desse mercado, né? Inclusive, eu estive presente também no SXSW do ano passado e eu vi uma palestra do Jack Conte, que é o criador da Patreon, né? Que é justamente uma plataforma digital, uma rede social que tem muito esse objetivo de monetizar o criador de conteúdo, e ele trouxe muito essa importância dos true fans, né? Que é muito mais importante você ter uma base de 100 seguidores fiéis do que 1 milhão de seguidores que não vão comprar os seus produtos, não vão te monetizar. Como é que vocês enxergam essa questão? Assim, vocês acham que está acontecendo uma transformação, tanto da perspectiva dos criadores de conteúdo, talvez que estejam começando a entender isso, ou das próprias marcas que estão começando a buscar mais isso? Fala um pouquinho aí sobre essa questão e também relacionando com essa métrica aí que eu trouxe, que é o ROF, Return on Fund. Eu acho que essa lógica é até antiga, assim, eu ouço muito falar do 1000 True Fans há um tempo, não sei de quando mas diria que é mais de 5 anos atrás, com certeza, que é essa lógica de que se você tem 1000 seguidores ou fãs engajados, você consegue fazer qualquer coisa com 1000 fãs engajados. Você vai vender um produto de R$10, de R$20, você vai conseguir gerar monetização, gerar relevância. Então, com certeza eu vejo essa proximidade, essa criação de comunidade dos criadores para transformá-los em fãs de fato, como um benefício, que até conecta com aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Se a gente tem 1000 pessoas super engajadas, é muito melhor do que você ter 100 mil pessoas que não engajam. Então, e engajado que eu digo são fãs reais, não necessariamente comentaram e curtiram. Eu acho que vai além da métrica de engajamento que a gente vê nas redes sociais, né? Vai na métrica de ser humano, o que tem por trás desse ser humano que engaja com a pessoa, que cria relacionamento. Então, é um pouco do que eu vejo, assim, concordo 100%. E isso conversa muito com o que eu falei lá no início da base, né, da galera. Hoje a gente consegue ter formas diferentes de conseguir engajar e de conseguir trocar junto com a base. E eu acredito muito nisso do que o Gabriel falou de 1000 pessoas que podem converter um produto de R$10, enfim. E felizmente as plataformas conseguem nos dar caminhos de fazer com que a sua base fique cada vez mais próxima e engajando e esperando mais. Então tem até uma coisa que a gente falava muito, eu acho que em 2000 e pouco, que às vezes o criador de conteúdo ele não tem seguidores, ele tem torcedores, que são pessoas que torcem muito para ele fazer coisas. E isso é muito legal, porque cruza um caminho de criador e seguidores que parece um pouco distante e coloca todo mundo num, aspas, pé de igualdade, sabe? Eu sei que vocês estão torcendo para isso daqui dar certo e ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso daqui significa que eu confio, então a partir da minha confiança vocês confiam também. Então eu acredito muito no potencial dessa troca. Boa, e como é que você
trabalha os seus true fans, Fabão? Só falta eu ir na casa deles, assim. Não, eu brinco falando que a qualquer dia eu vou aparecer na casa de... Eu já fui em festa de aniversário de seguidor, então pra você ter uma noção de... que legal, que legal. Mas é o que, assim? São aqueles canais de transmissão do Instagram? Canal de transmissão do Instagram. O que você usa? Essa é a principal ferramenta? A minha principal ferramenta, a minha principal linha de comunicação com eles é o canal de transmissão do Instagram. E a partir dali eu pergunto muito pra eles de o que mais eles consomem. Então, por exemplo, tinha uma época que eu queria abrir um canal no Telegram. E aí eu perguntei, eu falei, galera, vocês usam Telegram? E a galera falou, não. Eu falei, então tá bom, então não vou pra lá. E tinha uma porcentagem que falava, eu uso, mas eu falei, então não faz muito sentido a gente ir pra lá. E aí criei um canal de transmissão no WhatsApp. E aí aquilo, engraçado que o consumo da galera é tão interessante que eles querem consumir até a figurinha que você usa. Então, aquilo dali pode parecer muito simples, mas através daquela troca você já está criando um laço com aquela pessoa. Então, você já sabe a linha de comunicação daquela pessoa. Atualmente, hoje, no canal de transmissão do Instagram, eu consegui criar uma espécie de grade. Então, eu uso muito mais... É como se eu invertesse o feed do Instagram. Eu digo que dentro do canal de transmissão, eu estou vendo o feed deles. Então eu quero saber o que eles estão fazendo, o que eles estão consumindo. Em paralelo eu vou dando dicas do que eu estou fazendo, do que eu assisti, do que eu acho interessante, desse produto é legal, não é, o que eu vou fazer e tal. Mas eu tento inverter o máximo. Eu quero saber mais sobre a minha base do que dizer o que eu estou fazendo para a minha base. Porque isso meu feed já entrega. Isso os meus stories já estão entregando. Então se eu tiver uma ferramenta dentro daquele círculo gigantesco que é o perfil... para poder entender o que a minha base está fazendo, eu prefiro saber um pouco mais deles, porque é a partir deles que eu vou saber o que criar. Então é assim que eu alimento. Eu ia até complementar com isso que o Fabão falou, que eu acredito muito... A gente aqui no Playnest acredita que todo mundo vai ser criador de conteúdo em algum momento, vai ser influenciador, enfim, o termo não necessariamente esse. E o que vai se destacar muitas vezes nas pessoas é esse senso de comunidade, o que um criador entrega mais que o outro, se conecta mais com o outro, traz esse lado humano. Inclusive, o Fabão comentou dessa facilidade que é as plataformas mesmo oferecerem esse tipo de ferramenta para você se conectar com a audiência. Recentemente a gente trouxe para o time, né, como sócio embaixador também, o Matheus Cardoso, que é maravilhoso. Ex-Meta, ficou 5 anos na Meta como Creator Partner lá deles, ajudou milhares de criadores. Fabão, inclusive, talvez... Me ajudou bastante. Ajudado por ele. E ele é um que traz muito essa ideia de que você tem que muito entender esse comportamento humano atrás dos dados e otimizar as ferramentas das plataformas para você estar em todos os momentos que essa pessoa tem uma relação com você. Então, assim, se você puder estar no Story, se você puder estar no canal de transmissão, se você tiver um clube de assinatura no Instagram, se você tiver um Threads que daqui a pouco está comentando e aparecendo no meio do seu feed, se você fizer um Reels, se você estiver aparecendo em todos esses lugares, você vai ser mais visto e vai ser mais lembrado por essas pessoas. Então, eu gosto muito dessa referência que ele traz sempre de que no final somos humanos atrás dos dados, né? Então, quanto mais a gente se conectar, mais relevante a gente fica para aquela pessoa. Boa. Mas é uma máquina de moer também, né? Acho que essa necessidade de estar em todos os canais criando conteúdo e mantendo a espontaneidade sem fugir da corrida dos algoritmos deve ser difícil, Fabão. Eu acho que parte muito também da forma como você se comunica, sabia? Acho que se você for transparente com o seu público, isso deixa de ser uma máquina de moer, como você disse, sabe? Uhum. Às vezes o criador de conteúdo não tá, talvez, numa boa semana para criar o conteúdo. E ele tem 2 caminhos. Ou ele pode ficar na dele, tranquilo e tal, não criar nada. Ou ele pode jogar aberto e a partir daquela jogada em aberto ele pode gerar novas ideias. Então o que eu costumo fazer é jogar aberto com a galera. Legal. Falar, gente, essa semana tô, sei lá, com um bloqueio criativo. Ontem eu tava conversando isso dentro de casa, falei assim, acho que me deu um bloqueio criativo essa semana, assim, porque eu ainda não tinha conseguido falar sobre o conclave, sabe? E aí eu fui falar com a galera e, pra minha surpresa, a galera falou assim, faz no seu tempo. Porque eu acho que diz muito mais sobre, com toda a modéstia do mundo, a qualidade que você vai entregar do que do timing daquilo. O timing conta? Super conta. Mas se você tiver algo bom ali nas mãos, da forma como você vai entregar,
isso supre muito essa máquina de moer, mais uma vez, sabe? Porque você tá ali acumulando coisinhas que depois você vai esmiuçar ao longo de 2, 3, 4 semanas, sabe? Então é muito do público te entender também, de entender o momento em que você tá. Pessoal, essa conversa tá dando muita, né, dá margem pra gente ficar aqui mais horas. Tem alguns assuntos que a gente ainda poderia abordar, Instagram versus TikTok, TikTok Shop, né, que é uma tendência grande que está entrando aí, live commerce, né, como você monetizar ali com conteúdo, enfim. Vários assuntos que já fica aí o gostinho de quero mais e o convite também para um evento que vai acontecer presencial na Casa Firjan, em parceria com o Playnest, no dia 24 de junho. Então eu vou colocar o link aqui na descrição para quem quiser se inscrever. A gente vai ter lá o Gabri, vai ter também criador de conteúdo, marca falando sobre todos esses assuntos e muito mais. Então fica o convite e bora para a nossa dica de ouro. E aí, pessoal, eu queria agradecer demais a participação de vocês, foi uma delícia essa conversa. Eu queria pedir as considerações finais e uma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo para indicar para a nossa audiência. Eu ia falar mais relacionado a essa nossa última pauta de 1000 True Fans, que eu acho que é algo que as pessoas deveriam exercitar mais do que os números invisíveis de visualizações. E, enfim, acho que esse é o principal. Boa, e uma dica de conteúdo? Uma dica de conteúdo? Talvez eu não seja a melhor pessoa para isso. Mas eu diria que, assim, sempre tentar encaixar o que você gosta de falar com o que está funcionando bem no mercado é sempre o que funciona, né? Se você não estiver gostando do que está fazendo, também não tiver público para ouvir, nunca vai dar certo. Então, acho que juntar os dois seria o ideal. Boa, tá valendo. Fabão. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, amei. Eu já tive a oportunidade de estar lá na Casa Firjan fazendo presencialmente, foi incrível. Então tá aqui para mim tá sendo mais um presente, muito obrigado. Bem, a minha dica de ouro é eu costumo falar isso e eu acho engraçada essa frase, que é você ouvir as vozes da sua cabeça, porque parece que isso assusta muito. Quando a gente vai dar ouvido às vozes da cabeça, mas às vezes as vozes da cabeça estão te dando um caminho que, se você parar, é óbvio que você não vai ter um pensamento intrusivo e se jogar, mas se você parar e analisar aquilo que você está pensando, talvez você tenha uma pérola ali escondida e, sabendo trabalhar, ela acontece. E uma dica de conteúdo, etc e tal, para as marcas não tenha medo de falar sobre o que você quer falar através da criação de conteúdo daquele criador, independente do que seja. Óbvio, se faz sentido para sua marca. Porque tem muitas marcas que têm um pouco de medo de falar de determinado assunto, então eu vou puxar a sardinha até para o meu lado, que é o humor, que é possível falar sobre tudo com humor, sabe? É possível falar sobre absolutamente tudo. E para criadores de conteúdo, ouça mais. Para quem está começando a criar conteúdo, ouça mais, veja mais, leia mais, sabe? Entenda mais e não compare o trabalho de pessoas que estão há anos fazendo com o seu que você está começando agora, porque a internet às vezes coloca a gente nesse lugar de comparação e é doloroso. Então não entrem nessa. E ouça música. É importante, né? E ouça bastante música, gente. A música é bom. Boa, Fabão, Gabri, muito obrigado a você que nos ouviu até agora também, lembrando que a conversa não encerra aqui, a gente está sempre atualizando aí vários conteúdos relevantes no Instagram, o @CasaFirjan, além de estar quinzenalmente na sua plataforma preferida para falar o que você precisa saber hoje, para estar cada vez mais preparado para o futuro. Fabão, Gabri, obrigado mais uma vez, até o próximo. Eu agradeço. Obrigado, tchau, gente.